Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record. E hoje você vai ver que os drones estão auxiliando cada vez mais a agricultura. Por um motivo em especial, é que o monitoramento, mapeamento na realidade, que eles fazem lá do alto, é capaz de apontar possíveis falhas na produção e até prevenir o ataque de pragas. Pois bem, a gente vai te explicar também por que o eucalipto é considerado uma espécie ecologicamente correta. O plantio dele é capaz de preservar espécies nativas e evitar o corte delas. Você vai ver também uma matéria muito interessante. Você conhece os bonsais, né? Não? São aquelas árvores pequenininhas e para deixá-las assim é preciso de técnica, paciência, aliás, muita paciência. E só para você ter uma ideia, um exemplar como esse lá no Japão pode custar 1.200.000 euros, mais de 4 milhões de reais. E a gente vai falar também sobre um assunto muito preocupante. Segue a matança desenfreada de abelhas. E esse fato está preocupando cada vez mais os produtores rurais. Isso tem relação com o uso de agrotóxicos e especialistas estão dizendo o seguinte, aliás, a previsão deles não é nem um pouco otimista. Esses especialistas dizem que se nada for feito para conter essa matança desenfreada, uma crise mundial na produção de alimentos pode se aproximar. E na receita da fazenda tem o brigadeiro de açaí com banana, uma delícia! Olha, faz assim, hein? Se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa do Agro Record de hoje fala sobre o uso de drones auxiliando cada vez mais a vida do homem no campo. Trouxemos, inclusive, recentemente uma matéria assim, mas é que a evolução caminha a passos largos e novidades aparecem com muita frequência. Só para você ter uma ideia, lá em Israel, um drone é programado para colher os frutos sozinho. Aqui no interior do estado de São Paulo, os drones estão sendo usados para fazer o mapeamento das produções. É que lá do alto a visão é privilegiadíssima. E lá de cima, eles são capazes de apontar possíveis falhas na produção e até prevenir o ataque de pragas. Claro que isso representa, no primeiro momento, investimento. Só que pode vir economia lá para o futuro. Vamos entender. No campo, elas são cada vez mais comuns. As aeronaves remotamente pilotadas, ou populares drones, têm sido destaque em diferentes culturas. Fábio é CEO de uma empresa de tecnologia. Em 2016, ainda estudante de engenharia aeronáutica, desenvolveu com um colega de faculdade projetos com drone. A escolha foi aplicar o uso do equipamento no agronegócio. O serviço oferecido faz o monitoramento e análise de grandes áreas plantadas, o que pode gerar mais economia para o produtor. O drone ele leva informações mais rápidas, mais eficientes, mais assertivas. Então é uma frase que eu sempre uso, que é transformar imagens em informações. Então, em cima dessas informações, o produtor e o cliente toma a sua decisão, tendo aí um maior controle e gerenciamento da sua área, uma otimização de custo e uma redução de tempo. Em média, o drone tem uma autonomia de voo de até 2 horas. Nesse período, consegue mapear um canavial com área plantada de 200 hectares. Lá de cima, ele tem uma visão privilegiada e consegue identificar com mais facilidade falhas na produção e até o ataque de pragas. Além da produção de cana-de-açúcar, o mapeamento também pode ser feito em plantações de café, soja, milho, algodão e citros. O primeiro contrato da empresa foi fechado agora. Vai mapear uma plantação de laranja. Nós passamos um processo seletivo, recebemos investimento e foi daí que a gente ganhou um maior grau de maturidade, de forças para poder enfrentar o mercado. Desde outubro do ano passado, a empresa do Fábio recebe apoio do Supera, o Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, onde Diego é um dos pesquisadores. Ele revela os números de um levantamento inédito feito pelo parque em conjunto com a Unesp de Jaboticabal. No Brasil, existem 307 startups, que são empresas em início de atividade que atuam no setor do agronegócio. 20% delas têm como foco produzir inovações tecnológicas que ajudem o homem do campo a administrar o negócio. De cada R$1 investido nesse alicerce para a formação de jovens talentos, é retornado para a população, para os cofres públicos, entre 12 e R$30. Esse conhecimento, quando convertido nessa tecnologia dessas startups, ele gera vários benefícios.
a nível estratégico, tático e operacional. O IAC, o Instituto Agronômico, é a instituição do setor mais antiga da América Latina. Completou em junho 132 anos de atividade. Em Ribeirão Preto, desde 2005, desenvolve pesquisas voltadas para a produção de cana-de-açúcar. Marcos Landel, diretor do Centro de Cana, lembra que a agricultura representa quase 25% do produto interno bruto brasileiro. Por isso, o investimento em pesquisas e aplicação de tecnologia no campo são fundamentais. Nós temos que ter sabedoria e perceber que a agricultura brasileira forte, ela acaba sendo uma ameaça para outras agriculturas que competem com a gente no mesmo segmento, não é? Então, muitas vezes a gente vê promovendo certas informações sem nenhum lastro, mas que o objetivo maior delas é, de alguma forma, desestimular investimento em pesquisa, principalmente, ou em tecnologias. E isso aí a gente tem que ser o primeiro a proteger. Esse tipo de divulgação, por exemplo, de programas como o de vocês, é fundamental para a gente ganhar força, ganhar corpo e, mais do que isso, estabelecer, ampliar os projetos de pesquisa na canavicultura e na agricultura de uma maneira geral. Você sabia que são mais de 600 espécies de eucaliptos, isso sem contar híbridas e clonadas? Pois bem, com o passar do tempo, a qualidade da madeira melhorou muito e isso aqueceu por si só o mercado da construção civil, até porque o eucalipto é muito usado nas construções de casas, indústrias, etc. Pois bem, e não é que agora especialistas estão dizendo que o eucalipto pode ser sim considerado uma espécie ecologicamente correta? É isso, é que o plantio deles pode preservar espécies nativas e evitar o corte delas. Vamos conhecer um exemplo. Eles são imensos, podem chegar a mais de 30 metros de altura. Essa espécie é a Citriodora, dona de um perfume muito agradável. João Marcelo é filho de pecuarista, mas viu mais futuro na plantação de eucalipto. Hoje, 1/3 da fazenda dele, em Paraibuna, é destinado ao plantio. Essa é uma propriedade com aptidão mista, né? A gente tem um pouco de gado de corte, cria, né? De forma extensiva, a gente é produtor de leite também e tem a área de eucalipto. Então são 3 em 1 aí. E eu me formei em agronomia e mexia com pecuária de leite. E só que depois de uns 4 anos eu não estava tendo o retorno econômico esperado. Daí a gente migrou para o eucalipto e começou lá em 1999, começamos a mexer com a preservação. Meu pai já tinha uma pequena área de plantio e estamos devagarzinho aí, a gente está crescendo. O manejo é terceirizado, o seu mineiro quem faz. Ele explica que o eucalipto leva 1 ano para desmamar. Aí a gente entrega para a fazenda, né? Que já está feito nossa empreitada. Aí depois vai só, de vez em quando, dar uma limpadinha 1 vez por ano só. Mas a parte de plantio a gente entrega com 1 ano. Apesar de tão grandes, eles têm um inimigo muito pequeno, capaz de derrubá-los se não forem cuidados. É preciso ficar de olho nas formigas. É o pior, né? Se você deixar, ela come tudo, né? Não aproveita nada, tem que cuidar de até 1 ano, tem que cuidar direto. Usa fungicida para matar ela, né? São mais de 600 espécies de eucalipto. Isso sem contar aquelas que vêm da clonagem. Isso mesmo, esses daqui, por exemplo, são todos clonados. Isso permite à floresta ser mais uniforme, com árvores de melhor qualidade. Entre essas variedades, a hibridação e a clonagem. Aí essas 600 viram milhares de variedades. E a gente busca sempre as madeiras com maior densidade, maior estabilidade, as que têm uma boa camada para a gente tratar elas, que é o alburno, né? E que também dê árvores retilíneas, que dê um bom aproveitamento também dessas árvores. O tempo de retirada do eucalipto varia conforme a finalidade dele. Para escoramento e lenha é preciso esperar 5 anos. Celulose, 6 anos. Para uma madeira mais nobre, até 20 anos ou mais. Já o corte do eucalipto clonado pode variar entre 5 e 7 anos. Apesar de ser muito útil, a durabilidade do eucalipto é considerada baixa.
Por isso, aqui ele recebe tratamento. A gente pega uma madeira descascada, com aproximadamente 30 a 40 dias de corte, ela tem que estar com uma umidade abaixo de 32%. Aí a gente coloca ela dentro de um vaso de pressão, que a gente chama de autoclave. Aí nessa autoclave a gente dá um vácuo para retirar o ar da madeira e injeta uma solução química sob pressão. Aí você tem uma área de respingo para essa madeira pingar o restante do produto que você não conseguiu tirar no vácuo, retorna para o tanque de solução e a madeira está tratada. Esse é um mercado promissor. Segundo o empresário, a plantação de eucaliptos permite, por exemplo, evitar o corte e abate de espécies nativas. Com a dificuldade das madeiras de lei, que vem do norte principalmente, o pessoal tem utilizado bastante o eucalipto e o pinus também. E como a gente consegue dar essa durabilidade maior com o tratamento, então ela tem sido uma alternativa ecologicamente correta e esteticamente bonita e que atende também a questão econômica e questão de durabilidade também. Primeira parada do Agro Record e já depois do intervalo tem as cotações da semana. E você vai ver uma matéria muito interessante. A gente foi conhecer um comerciante que vende bonsais. Lembra o que são os bonsais? Aquelas árvores pequenininhas. E para deixá-las assim é preciso muita técnica, muita arte, muita paciência. E esse comerciante, ele tem exemplares para vender que podem custar R$11 mil. E daqui a pouco a gente vai te explicar e te mostrar também quanto pode custar um exemplar desse lá no Japão. Muito dinheiro, mas aguenta aí, já a gente conta em um instante só.